Boa noite, amados irmãos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de todos. Mais uma vez, parabenizamos pela manhã, mas aproveitamos a oportunidade, parabenizamos agora também à noite a todos os papais pelo seu dia. Rogamos que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, sobre suas famílias. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus, abrindo nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, verso 1. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Gálatas, capítulo 5, verso 1, nos diz a palavra do Senhor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Cristo nos libertou para a liberdade, para que possamos servir ao Senhor em plena liberdade. E algo que ele diz, permanecei firmes, devemos estar firmes na presença do nosso Deus. E nem sempre nós, como pecadores, somos constantes, nem sempre, como pecadores, nós somos firmes na presença do Senhor. E neste momento, nós oraremos pedindo perdão ao nosso Deus, pelas vezes em que fomos inconstantes, pelas vezes em que não fomos firmes na sua presença. Curve a sua cabeça, oremos. Bondoso Deus, louvado seja o teu nome pela tua maravilhosa graça, louvado seja o teu nome pelo teu imenso amor derramado sobre nós. Nós te louvamos, ó Deus, pelo sacrifício do teu Filho Jesus, que nos concedeu a vida eterna. Nós, como pecadores redimidos, deveríamos, ó Deus, sermos firmes e constantes na tua presença, no teu serviço e na tua adoração. Infelizmente, ó Deus, não temos feito isso. Infelizmente, temos sido inconstantes. Por isso, ó Pai, nós suplicamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos dê um coração firme na Tua presença, que possamos, ó Deus, ser a cada dia mais constantes na Tua obra. Nós te adoramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Adoremos ao nosso Deus cantando o hino de número 177. Hino de número 177 do Inário Novo Cântico. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei
firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligados em sua cruz, cada dia mais celebra sua luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos torne firmes e constantes na obra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 9. Salmo de número 9. Salmo de número 9, versos 1 a 10. Salmo de número 9, versos 1 a 10. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu santo nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreende as nações, destróis os ímpios e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos ímpios, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrastaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Que a nossa confiança seja como a confiança de Davi. Deus está no trono, Deus não desampara o seu povo. Essa é a confiança do salmista Davi neste pequeno texto que lemos. Essa deve ser a nossa confiança a cada dia. Adoremos ao Senhor. Bondoso Pai, nós adoramos o teu santo e glorioso nome, porque o Senhor é Deus excelso, o Senhor é o Deus que reina sobre todas as coisas. Nada, ó Deus, foge, ou nada escapa ao teu poder e ao teu domínio. Em nome de Cristo Jesus, nós te adoramos, porque apesar de toda a glória, apesar de todo o teu poder, o Senhor se importa conosco. E nós adoramos o teu santo e glorioso nome pelo teu poder e pela tua bondade. Nós te adoramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Adoremos ao nosso Deus cantando o hino de número 165. Hino de número 165, Inário Novo Cântico. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor.
teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Nos aprovaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Meditaremos nessa noite livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto, capítulo 3, verso 17, a partir do verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre do canto para instrumento de cordas. Esta é a oração do profeta Abacuque em forma de canto, e ela traz lições preciosas para os nossos corações nessa noite. Adoremos ao Senhor. Bondoso Deus, nós te adoramos pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra. E que nesta noite, ó Deus, de fato não seja a minha voz, não seja, ó Deus, a minha palavra, não seja o meu coração, mas que seja a tua palavra, que seja a tua voz edificando o teu povo. Nós te adoramos, ó Deus, por esta rica oportunidade. Fala conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos aqui no profeta Abacuque, na verdade, está aqui por volta do final do século VI, início do século V antes de Cristo. E o profeta Abacuque, ele era contemporâneo do profeta Jeremias, ou seja, estamos aqui num período de grande turbulência espiritual, turbulência política,
e ainda por cima uma guerra por vir. O povo, por causa da desobediência, por causa da incredulidade do rei Jeoaquim, o povo caminhou para longe dos caminhos de Deus. E o Senhor então levanta os seus profetas, chama o povo ao arrependimento, chama o povo de volta para o seu caminho, e o povo não dá ouvidos. O povo não dá ouvidos aos profetas, e em especial aqui ao profeta Abacuque. E essa frieza espiritual, essa rebelião contra Deus causa perplexidade ao profeta, e o profeta ora a Deus, o profeta clama ao Senhor, e a resposta de Deus à oração do profeta diante da incredulidade, diante do afastamento do povo de Deus, é que o Senhor estaria enviando os caldeus, ou seja, o Senhor estaria enviando os babilônicos para exercer o juízo sobre o seu povo. E o profeta fica ainda mais triste, o profeta fica ainda mais perplexo diante daquele momento de incredulidade, de frieza espiritual, de afastamento de Deus, e ainda prestes a sofrer o juízo do Deus eterno. O povo nem assim se converte, nem assim o povo se volta para o Senhor. Então, temos aqui um período muito turbulento da história de Israel, um período de frieza espiritual, um período de afastamento de Deus, um período de turbulências políticas, um período de guerras, um período semelhante ao nosso. Muitas vezes nós nos sentimos exatamente como o profeta Abacuque. Olhamos para a nossa nação e o que vemos? Pandemia. Olhamos para a nossa nação e o que vemos? Instabilidade política. Olhamos para a nossa nação e o que vemos? Incerteza econômica. Isso causa perplexidade ao nosso coração. Isso causa muita dor e muita tristeza aos nossos corações. O que será o amanhã? Como sustentaremos as nossas famílias? Muitas dúvidas, muitas incertezas, muitas dores assaltam os nossos corações, exatamente como aconteceu com o profeta Abacuque. Olhamos e esta crise tem nos causado, ou a crise tem aumentado o número de violência doméstica, outras doenças mentais têm sido constatadas. Assim como o profeta, nós nos vemos, poderíamos dizer, sem saída. Vivemos tempos de confusão, vivemos tempos de perplexidade. E justamente neste tempo onde deveríamos nos voltar mais a Deus, parece que as pessoas estão cada vez mais insensíveis ao Senhor e à sua palavra. No final, na sua oração, no texto que lemos, o profeta Abacuque, ele demonstra paz. Paz em seu coração, em meio ao caos. E exatamente sobre isso que nós vamos meditar nesta noite. Paz em meio ao caos. O que possibilitou o profeta Abacuque sentir paz em meio ao caos? Primeira coisa, confiança no poder de Deus. Abacuque sentiu paz em seu coração. Abacuque sentiu paz em meio ao caos, porque ele confiou no poder de Deus. Desde o início? Não. A partir do capítulo 3, essa confiança é acesa no seu coração pelo Senhor. Deus acende em seu coração uma confiança no seu poder. E nós podemos, ao ler o capítulo 3, especialmente o início do capítulo 3, nós vamos perceber que o profeta demonstra uma extrema confiança em Deus, uma extrema confiança no poder do Senhor, de que o Senhor domina sobre todas as coisas, sobre terra e céus, de que o Senhor está dominando, de que o Senhor está controlando toda a história humana. O mundo está à deriva?
Não. A princípio, Abacuque demonstra pensar que tudo aquilo estava fora do controle de Deus. A princípio, Abacuque, ele sente que aparentemente o mundo estava à deriva, ele sente que aparentemente a história estava à deriva, mas não está. No final do capítulo 3, quando ele se volta para Deus, quando ele volta o seu coração ao Senhor, ele confia: Deus controla a história, Deus controla o mundo. A aparente confusão, o aparente caos que nos cerca, está debaixo do controle de Deus. Deus não perde o controle nunca. Nós perdemos. O melhor músico desafina. Lembro de Adele, talvez a maior cantora do mundo hoje, num de seus grandes shows, ela cantando e de repente houve um problema e ela desafinou terrivelmente. Talvez, ou possivelmente, a melhor cantora do mundo hoje, uma voz incrível, um talento maravilhoso. O melhor cantor desafina. O melhor músico desafina. O melhor mecânico pode errar. O melhor político pode errar. O melhor juiz pode errar. E todos erramos. Mas Deus não. Deus não erra. Deus, ele controla minuciosamente a história humana. Nada foge ao seu poder, nada foge, assim como nada pode fugir ao calor do sol, nada pode fugir ao poder do Senhor, nada pode fugir ao poder do nosso Deus. As coisas escapam das nossas mãos. Não temos controle sobre quase nada, ou não temos controle sobre nada neste mundo. Muitas vezes pensamos que temos o controle de algo em nossas mãos. Mas Deus tem o controle de absolutamente tudo. Não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio de cabelo de nossa cabeça sem que Deus ordene. Deus está controlando a história. Abacuque sentiu paz no momento em que ele reconheceu esta grande verdade. Enquanto o nosso coração relutar de que o mundo está um caos e o mundo está fora do controle de Deus, nós nunca sentiremos paz. Nunca conseguiremos descansar ao saber que este fardo está sobre os nossos ombros. De que é nossa responsabilidade, de que é nosso poder controlar ou mudar a história humana. Não é nossa responsabilidade e não é nosso poder alterar a história humana. É claro que nós somos agentes de Deus, é claro que nós somos instrumentos de Deus para a transformação da nossa nação e também do nosso mundo. Mas o controle da história não está sobre os nossos ombros, o controle da história não está nas nossas mãos. Homens pecadores, homens corruptos, não está sobre nós, mas está sobre as mãos, está sobre os ombros de um Deus absolutamente santo, de um Deus absolutamente poderoso, de um Deus que sabe exatamente o que faz, que age de maneira certa na hora certa. Há um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Grande erro, grande engano. Deus não tarda, Deus não falha. Deus age no tempo certo e na hora certa. Portanto, meus amados irmãos, creiamos, descansemos assim como o profeta Abacuque. Senhor, o Senhor controla os mares, o Senhor controla a natureza, o Senhor controla o mundo, o Senhor controla a história. O meu coração que está inquieto, o meu coração que está turbulento, vai estar em paz, porque eu creio que o Senhor é o Senhor da história. O meu coração turbulento vai estar em paz, porque eu sei que o Senhor é poderoso para controlar, o Senhor é poderoso e o Senhor domina sobre todas as coisas. Não estamos abandonados à nossa própria sorte. O mundo não está abandonado à sua própria sorte. O mundo está sob o controle, o mundo está sob o domínio de um Deus todo-poderoso.
Os anjos que estão na sua presença cobrem os seus rostos e cobrem os seus pés e clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nada, nem ninguém foge ao seu domínio. Nem mesmo Satanás pode fugir ao poder de Deus. No livro de Jó, quando vemos que quando Satanás se apresenta diante do Senhor, ele não pode agir sem a permissão de Deus. Muito menos os nossos políticos, muito menos os nossos juízes, muito menos os nossos cientistas. Todos eles estão debaixo do controle de Deus. Este vírus, esta pandemia, esta crise política, essa crise econômica, Deus domina sobre ela. Deus está no controle. Que você possa sentir paz ao seu coração. Que esta incerteza quanto ao futuro possa ser substituída pela confiança de que Deus é o Senhor da história. De que Deus está no domínio de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. A confiança no poder de Deus trouxe paz ao coração do profeta Abacuque. Que a confiança no poder de Deus possa trazer paz também ao seu coração. Em segundo lugar, o profeta Abacuque, ele sentiu paz em meio ao caos. Primeiro, pela confiança no poder de Deus. Em segundo lugar, pela confiança nas promessas de Deus. E ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça. Abacuque ainda olhava ao redor e via o povo corrupto. Abacuque olhava ao redor e ainda via corrupção no seu povo. Abacuque ainda olhava ao redor e podia ver frieza espiritual, povo andando para longe da presença de Deus. Abacuque ainda podia olhar ao seu redor e ver os caldeus marchando em direção à sua nação. Qual a diferença? Ele não está olhando o momento. Ele não está olhando agora. Ele está olhando já. Ele já está antevendo o cumprimento das promessas de restauração. A destruição ainda está por vir. A destruição ainda está acontecendo. O processo ainda está acontecendo. E Abacuque já mirava, Abacuque já visualizava a restauração do povo. Abacuque já via o cumprimento das promessas de Deus. Por sermos povo de Deus, não estamos isentos das consequências da corrupção política dos nossos dias. Como servos de Deus, nós não estamos isentos dos problemas políticos e econômicos da nossa nação. Como servos de Deus, nós não estamos isentos dos problemas emocionais decorrentes de tudo isso. Como servos de Deus, nós não estamos isentos das preocupações do dia a dia. Não. Tudo isso pode nos acometer. Só que Abacuque, ele estava olhando adiante. Ele estava olhando à frente. E nós também nesta noite, meus amados irmãos, nós somos convidados a não apenas olhar para o agora, mas somos convocados a olhar adiante. Tem um cântico muito lindo que diz: o Rei está voltando. O Rei está voltando. Cristo Jesus está voltando. Tudo isso, toda essa corrupção, todos esses problemas serão passados quando estivermos na presença do Rei, na presença do Rei dos Reis. Esse sim, no momento em que nos encontrarmos com Ele, Ele prometeu enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele prometeu que não haverá mais dor, que não haverá mais morte, não haverá mais corrupção.
Portanto, nós somos convocados, assim como o profeta Abacuque, não olharmos ao nosso redor, neste aparente caos que nos cerca, mas olharmos firmemente para as promessas de Deus, não olharmos para as coisas que vemos, mas olharmos para adiante, para as coisas que estão além dos nossos olhos. Lembre-se da palavra de Deus, lembre-se da promessa de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Cristo Jesus, Ele prometeu que Ele iria para o Pai, mas iria preparar um lugar para nós. Ele iria preparar morada para cada um de nós e voltaria para nos buscar. Essa é a promessa, esse é o consolo. Isso é o que permite a nós, servos do Senhor, sentirmos paz em meio a este caos, sentirmos paz em meio à corrupção, sentirmos paz em meio a este momento onde o povo parece que se esqueceu de Deus. É dessa forma, meus amados, não olhando para o caos, mas olhando adiante para as promessas de restauração do nosso Deus. Ele prometeu restauração não apenas para nós, mas toda a natureza será redimida do cativeiro, toda a natureza será redimida pelo pecado, porque o pecado ele afetou não apenas a nós, mas afetou toda a criação. Sim, a natureza, sim, os rios estão poluídos, sim, os animais também foram contaminados, as plantas foram contaminadas pelo pecado, ou sofrem a consequência do pecado. Mas haverá um momento onde o Senhor irá restaurar a natureza, onde o Senhor irá restaurar a harmonia da criação, onde o Senhor irá restaurar a nossa vida. Já não haverá dor, já não haverá cansaço, já não haverá sofrimento. O nosso modelo hoje é Adão, aquele homem caído, aquele que pecou contra o Senhor. Mas, a partir do momento que cremos, o nosso modelo é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o grande modelo. Quando nos encontrarmos, quando Ele se manifestar, este corpo cansado, este corpo pecaminoso será revestido de glória e nós seremos semelhantes a Cristo. Já não haverá dor, já não haverá sofrimento, já não haverá cansaço. Seremos semelhantes a Cristo. Já não mais como o primeiro Adão, mas como o segundo Adão, que é Cristo Jesus. Se os nossos corações, se os nossos olhos veem apenas aqui, nós certamente desanimaremos. Foi o que aconteceu com Abacuque. Ele olhou apenas para a corrupção política de seus dias. Ele olhou apenas para a corrupção moral ou para a corrupção espiritual do seu povo. Ele olhou apenas para o caos. E aqui no final, no seu cântico, ele olha para as promessas de Deus. Ele olha para as promessas do Senhor. E por isso ele teve paz no seu coração. Que você possa olhar adiante. A palavra do Senhor nos diz que se as nossas esperanças em Cristo se resumem apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se toda a nossa esperança está no aqui e agora, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Somos convocados a olhar além. Somos convocados a pensar no dia em que nos encontraremos com o nosso Rei dos Reis, com aquele que entregou a sua vida para nos dar a vida eterna, com aquele que assumiu a nossa culpa, que assumiu o nosso pecado, que assumiu a nossa dívida e morreu e ressuscitou por causa disso. Este é o grande momento que ansiamos. Não apenas a retomada do crescimento econômico, não apenas o fim da corrupção, não apenas o momento em que teremos juízes imparciais, mas sobretudo ansiamos o cumprimento da promessa daquele que morreu e ressuscitou por nós, daquele que subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, intercede por nós e prometeu que um dia voltaria para nos resgatar. Ele prometeu que um dia voltaria para nos buscar. Esse é o nosso grande consolo, meus amados irmãos. Essa é a nossa grande esperança.
mais do que qualquer esperança que tenhamos aqui neste mundo, essa é a nossa grande esperança. O profeta Abacuque sentiu paz em meio ao caos, porque ele confiou no poder de Deus, porque ele confiou nas promessas de Deus, porque ele confiou no cuidado de Deus na vida presente. O último verso de número 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. A corça é um animal conhecido por sua velocidade. A corça, quando sente a presença do inimigo, quando sente a presença do caçador, ela utiliza a sua grande velocidade para escapar. Pegar uma corça com muita destreza. E o profeta Abacuque, ele diz: Deus é minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça. Eu sei que Deus irá redimir o meu povo. Eu sei que Deus irá me redimir. Eu sei que toda essa situação irá se transformar. Mas as minhas esperanças ou a minha certeza é que Deus não apenas cuidará de mim no futuro. A minha certeza é de que Deus não apenas cuidará da minha nação no futuro, mas Deus hoje, no tempo presente, neste mundo, está cuidando de mim. É claro que nós desfrutaremos da graça de Deus no mundo por vir. É claro que nós desfrutaremos do amor, do cuidado de Deus no mundo por vir, de maneira perfeita, de maneira inigualável, de uma maneira que jamais experimentamos antes. Mas aqui neste mundo, já aqui, nós podemos sentir o amor e o cuidado de Deus. Deus não será a nossa fortaleza, Ele é a nossa fortaleza. Hoje, no tempo presente, nós podemos sentir o amor e o cuidado de Deus. No tempo presente, nós podemos sentir o cuidado do Senhor sobre nós. Paulo e Silas, quando estavam presos, amarrados no fundo de uma cela, eles cantavam, adoravam a Deus. E à noite, de repente, as celas se abrem. Paulo ainda enfrentou um grande naufrágio, foi parar numa ilha, passando por grandes perigos, mas perceba, Deus estava cuidando dele o tempo todo, Deus estava cuidando dele durante toda a jornada. Nós não estamos sozinhos neste mundo, nós não estamos desamparados neste mundo. Sim, a Bíblia nos diz que as nossas esperanças em Cristo se resumem a esta vida. Nós somos os mais infelizes de todos os homens, mas nós podemos sim ter esperanças em Cristo nesta vida. Nós podemos ter as nossas esperanças em Cristo neste mundo. Podemos descansar, podemos ter a certeza de que Deus está cuidando de nós, neste mundo, não apenas no porvir, mas neste mundo já podemos desfrutar do amor e do cuidado de Deus. Ele é a nossa fortaleza, Ele é que faz os nossos pés como os da corça, é Ele quem nos dá livramento dos nossos inimigos, é Ele quem nos dá livramento dos nossos perseguidores, é Ele quem nos livra de todo o mal. Nos primeiros séculos, o povo tinha uma ideia apenas de uma vida futura no reino de Deus. Isso é importante? Sim, é importante. Hoje, em nossos dias, com a teologia da prosperidade, nós vemos uma secularização da fé, onde todas as esperanças são depositadas aqui. Tanto um quanto o outro são extremos e são errados. Sim, nós seremos amados, cuidados, restaurados por Deus no futuro, na volta de Cristo, desfrutaremos da sua graça na sua plenitude. Sim, nós podemos desfrutar do amor, da graça, do cuidado de Deus ainda neste mundo, ainda nesta vida, mas é preciso um equilíbrio, não podemos focar tão somente em um ou tão somente em outro. As nossas esperanças, a nossa grande esperança está no futuro. Mas podemos, sim, desfrutar do amor e do cuidado de Deus neste mundo e nesta vida.
Foi por isso que Cristo disse aos seus discípulos: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Até mesmo os discípulos sentiam medo. Até mesmo os discípulos precisavam do consolo da palavra de Cristo. E Cristo os consolou, dizendo que estaria com eles cada dia. Cada dia Cristo estaria ao lado do seu povo, cuidando e sustentando. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. O Senhor está ao teu lado. A promessa de Deus é para a vida por vir? Sim. Mas a promessa de Deus é também para o agora, é para o hoje, é para as suas necessidades de hoje. Davi diz: fui jovem e já agora sou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O profeta Isaías declara que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Nós não vamos desfrutar do cuidado de Deus, do amor de Deus no porvir. Nós já desfrutamos agora. Já hoje, no tempo presente, podemos desfrutar do amor e do cuidado de Deus. Já no tempo presente, podemos desfrutar da providência do Senhor sobre nós. Não desanime. Não entre em desespero. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de sua família. Deus está protegendo a sua vida. Deus está guardando o seu povo em meio ao caos. Saiba disso. E assim como o profeta Abacuque, nós podemos substituir o medo pela paz. As incertezas pela paz. Por quê? Primeiramente, ele confiou no poder de Deus. Deus é soberano, Deus está dominando, Deus está no controle de tudo. Em segundo lugar, Abacuque, ele creu nas promessas de Deus. Abacuque, ele não estava olhando no tempo presente, ele estava olhando no futuro, na restauração do povo. Ele já antevia o cumprimento das promessas de Deus em relação à sua vida, em relação ao seu povo. E em terceiro lugar, o profeta Abacuque também, ele confiou no cuidado de Deus no tempo presente. Deus está conosco hoje. Não é amanhã, mas é hoje, é agora. Ele já está cuidando de nós neste exato momento. E Ele nunca irá nos desamparar. E essa é a promessa, meus irmãos, e esta é o consolo para o coração de Abacuque, foi consolo para o coração de Abacuque e é também um consolo para o nosso coração hoje. Nenhum de nós está isento do medo, nenhum de nós está isento da tristeza, da perplexidade, da incerteza. Assim como o profeta, nenhum de nós está livre. Mas quando nós cremos que Deus está no controle do mundo, que o mundo não está à deriva, mas que Deus está no controle. Quando nós cremos nas promessas de Deus, de que Ele irá nos restaurar, de que estaremos para sempre com Cristo, quando não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E quando nós cremos que mesmo no presente já podemos desfrutar do amor, do cuidado, da proteção de Deus, ficamos como o profeta Abacuque. Deus, meu coração está em paz. E ele declara: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Em meio ao caos, ele sentiu paz e alegria. Nós também podemos, porque servimos ao mesmo Deus. Se nós confiarmos que o Senhor está no controle da história, se nós confiarmos que as promessas de Deus irão se cumprir, se nós confiarmos que Deus está cuidando de nós, já hoje, já agora, nosso coração se alegrará,
e nós sentiremos paz em meio ao caos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça, e assim como ao profeta Abacuque, que Deus possa trazer paz e alegria ao seu coração. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, como teu povo nós adoramos o teu nome, porque o Senhor está no controle da história. Como teu povo nós adoramos ao teu nome, porque o Senhor tem promessas maravilhosas de restauração para cada um de nós. E ansiamos, ó Deus, o dia em que nos encontraremos contigo. Nosso coração, ó Deus, sente paz e alegria ao saber que o Senhor já está cuidando de nós. Não apenas no futuro, essa não é uma promessa futura, mas é uma promessa presente. É uma promessa para o agora, é uma promessa para o hoje. Louvamos o teu nome, ó Deus, por desfrutarmos do teu amor e da tua graça. Reconhecemos mais uma vez que não merecemos. Reconhecemos mais uma vez, ó Deus, que não somos dignos de tão grande amor e de tão grande salvação, mas o Senhor se alegrou em entregar o teu Filho Jesus para nos dar salvação, para nos dar a redenção eterna. Nós te louvamos também por este dia tão especial, quando lembramos de nossos pais. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando os pais que nos assistem neste momento. Rogamos, ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, sobre suas famílias. Rogamos também, ó Deus, sobre os pais da nossa igreja. Que o Senhor também esteja abençoando a vida de cada um deles, juntamente com as suas famílias. E aqueles, ó Deus, assim como eu, que já perderam seus pais, que possam sentir o conforto e o consolo do Senhor sobre seus corações. Sim, para muitos este é um dia triste, porque lembram da perda de seus pais. Que o Senhor possa confortar os seus corações. Pedimos a Deus também a tua graça sobre a nossa nação. Pedimos a Deus que esta pandemia possa ser vencida o quanto antes. Nosso desejo é ver a nossa nação caminhando, ver o nosso povo, ó Deus, guardado. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, abençoe a política da nossa nação. Sabemos dos graves problemas políticos que o nosso país tem enfrentado, e que o Senhor use de graça e de misericórdia com a nossa nação. Mais uma vez oramos pelos nossos médicos, pelos profissionais da saúde, pelos policiais que estão, ó Deus, na linha de frente desta pandemia. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando as suas vidas, que o Senhor esteja guardando, ó Deus, a eles e também os seus familiares. Neste momento, ó Deus, também clamamos pela vida daqueles que se encontram enfermos. Coloco, ó Deus, a vida do meu amigo Marcelo na tua presença. Coloco, ó Deus, a vida da Simone também diante do Senhor. Suplico a Deus pela vida da Isabel. Te peço, ó Deus, pela vida do nosso amado irmão José Augusto, pela vida da dona Ilse. Que o Senhor, ó Deus, use de graça, de bondade sobre a vida de todos os nossos amados. Também, ó Deus, a dona Maria, mãe da Cristiane, o pastor Josué, pai da Neiva. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando também a vida do pastor Elisier, derramando também sobre ele a tua graça. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pelo teu amor. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pela tua graça. Dependemos totalmente de ti. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença. Esta é a nossa oração e o nosso desejo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Sim, perdão. A esposa acabou de me lembrar aqui, essa semana que se passou, foi aniversário do Diego e aniversário do Daniel. Nós oramos pelo Daniel, pelo Diego domingo, não foi? Nós oramos, mas vamos orar de novo. Deus, em nome do teu Filho Jesus, voltamos em oração diante da tua presença, para te agradecer pela vida de irmãos tão preciosos que fizeram aniversário nessa semana que se passou. Obrigado pela vida do Diego, que o Senhor continue, ó Deus, a abençoar e a sustentar a sua vida. Que o Senhor, ó Deus, esteja fortalecendo e sustentando o teu servo a cada dia. Que a tua graça e a tua bênção esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Que ele possa viver, ó Deus, muitos e muitos anos na tua presença, desfrutando do teu amor e do teu cuidado. Também, ó Deus, te louvamos pela vida do nosso amado irmão Daniel. Louvado seja, ó Deus, o teu nome pela vida do teu servo. E a nossa oração, ó Deus, é que ele possa desfrutar do teu amor e do teu cuidado cada dia de sua vida, e que ele possa viver, ó Deus, longos e longos dias na tua presença, juntamente com a sua família, desfrutando do teu amor e do teu cuidado. Louvado seja o teu nome,
Nós te adoramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Fica aqui a nossa gratidão a todos que nos assistem ou todos que nos assistiram. Estamos finalizando este momento de culto, porque o nosso culto na presença do Deus, na presença do Senhor, estamos sempre na presença dele. Então, este momento de ajuntamento está se encerrando. A minha oração é que Deus abençoe a sua vida, que essa semana seja uma semana de paz, de alegria e de vitórias na presença de Deus. Deus te abençoe, uma ótima semana.